Olá, estamos chegando aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda também, né? Muito bom ter você aqui. Muito obrigado você que está se inscrevendo no canal, você que está deixando o seu like, né? Você que tem compartilhado nas redes sociais, né? Você que tem ajudado, tem deixado seu comentário logo aqui abaixo. Muito obrigado. Hoje eu vou falar de um tema que é um tema bastante duro, hein? É um tema que vai mexer com você, que vai confrontar você. Tristeza ou depressão? Você vai entender a diferença entre elas. Mas antes já eu peço para que você continue se inscrevendo no canal, para que você me ajude aqui. E eu vou só fazer a nossa abertura aqui do nosso canal e depois a gente volta a conversar aqui. Tá combinado assim? Eu e você? Você não sai daí? Você promete? Tamo juntos. Nós queremos uma qualidade que a gente vai poder ser parceiros um dos outros. Eu sempre peço para que compartilhe no WhatsApp e no grupo da família, porque no grupo da família é sempre onde há alguns conflitos, né? E sempre há pessoas com problemas emocionais ali. Então coloque lá, né? Em vez de criar aqueles problemas, aquelas confusões, mande esse link lá para eles, né? Para os seus entes queridos, para os seus amigos, né? E também no grupo de família. Tristeza ou depressão? Vamos falar um pouquinho das diferenças entre elas, entre as duas. De repente você está vivendo esse momento aí na sua vida, né? Eu não sei como é que você está hoje aí. Olha, o sentimento de tristeza, ele pode ser facilmente confundido com um problema mais sério, que é a depressão, pois ambos partem do mesmo ponto. O sentimento intenso de angústia, dor e melancolia. Outro dia eu estava lembrando aqui que eu fiz um estudo em 2003. E foi um seminário da qual eu participei que falava sobre as questões, né, dos sentimentos. Até eu tenho eles aqui todos, né, que é a pessoa colérica, sanguíneo, fleumática, né, os temperamentos do ser humano. E aí eu estava lembrando, e essa palavra, essa mensagem de hoje, no nosso vídeo aqui, ela tem muito a ver também com o nosso temperamento. E cuidado com essas questões. Às vezes você está triste, aí já vai achar que você está depressivo, e aí vão, sabe, falar um monte de coisa. E outra, depressão não é doença. Depressão não é doença. Depressão é um transtorno emocional. Esse transtorno emocional ele é causado por problemas que nós vemos carregando no dia a dia e que vai virando uma carga excessiva e que num determinado momento ela explode, mas ela é criada aqui no nosso cérebro. Se ela é criada no nosso cérebro, não é uma doença. Você não recebeu uma pancada no cérebro, não arrancaram metade do seu cérebro, não jogaram fora, né? Como fala que a síndrome do pânico não tem cura. Eu já falei aqui em um outro vídeo. Tem cura. São três elementos que compõem a síndrome do pânico. Então, mas o assunto aqui não é esse. O assunto é tristeza ou depressão. Você pode falar assim, mas é que não é com você. Eu já tive as duas situações. Eu já passei pelas duas situações. Fiquei depressivo por mais de 90 dias, entregue. Por um alto estresse, o estresse estava muito elevado. Quando aconteceu a questão, eu não gosto, eu falei que eu quero mudar o meu comportamento aqui, não só falar de mim, porque não é para falar de mim, eu quero falar de tudo, mas é importante que eu coloque alguns pontos que aconteceram comigo, que eu precisei passar por um processo. Tristeza.
A tristeza me chegou a levar ao fundo do poço. Primeiro, quando eu me separei, né? Não é fácil uma separação. Quando eu perdi uma namorada. Porque a gente é ser humano, o ser humano tem sentimentos. Não tem robô aqui, não tem máquina aqui, não tem um super-homem, não tem a Mulher Maravilha, não tem um Marvel aqui, eu sempre falo. Eles foram criados, né, numa ficção, né, que o super-homem supera tudo, ele só não supera lá a tal da Kryptonita, né? Que é o mal que assola a vida dele. Mas é um personagem de ficção. A Mulher Maravilha, né, tem lá todos os seus poderes, mas quando ela não tem um laço, ela é uma mulher comum. Personagem de ficção. Então nós não somos personagens de ficção. Nós somos personagens reais, vivos, seres humanos, que temos sentimentos, temos alegrias, tristezas. Como diferenciar se é tristeza ou depressão? Para conseguirmos diferir se estamos tristes ou com depressão, devemos considerar 3 fatores importantes, que são elas: a causa, preste bem atenção, 3 fatores: a causa, o período de duração e a intensidade do sentimento. Causa: quando falamos em tristezas, estamos nos referindo a um sentimento que foi gerado como consequência de um acontecimento, de um fato que aconteceu. Como eu disse, né? Eu relatei para você agora há pouco, uma separação, um namoro desfeito. É um acontecimento, um evento que aconteceu na minha vida, que pode ter acontecido na sua vida também. Ou seja, existir sentimento de tristeza é necessário um fator motivacional. Como, por exemplo, um término, eu acabei de dizer aqui, um término de um relacionamento, o encerramento de um ciclo, de um casamento, que no caso, de um ciclo, pode ser de uma amizade, uma briga, né? Teve uma discussão ali, qualquer outro fator relacionado a isso. Isso é tristeza, é a causa. Já no caso da depressão, como eu disse, que é um transtorno emocional de situações que você carrega com você, o sentimento não tem necessariamente uma causa, ela não tem. Ela tem um motivo que aconteceu, uma criança que foi congelada. Eu contei uma história aqui de um garoto de 11 anos, num dos meus vídeos aqui, 11 anos de idade. Ele teve a ideia de criar um campeonato, um torneio de futebol, na rua dele, com os amiguinhos dele, 11 anos de idade. O pai foi com ele, compraram lá camisa, empolgaram, fizeram uma coisa linda, maravilhosa, e aquele garoto se sentiu o maioral de todos. Organizou o campeonato, a tabela, os jogos, tal, uniforme, tudo certinho, troféu. Feliz porque o pai foi com ele. Mas no dia do evento, ele estava se trocando, se preparando para ir para o evento, o pai o bloqueou, disse que ele não ia. Depois esse mesmo garoto de 11 anos teve o mesmo evento com o próprio pai, aquele ser que a gente ama, a gente confia, a gente deposita confiança nele. Eles iam para um cinema. O pai, os irmãos, a mãe, a família toda ia para o cinema para ver um filme. E de repente aquele homem chegou, o pai, e disse para aquele garoto: você não vai. Aquele garoto congelou e a vida dele foi congelada, e quando ele teve um relacionamento amoroso, ele não conseguia ter prazer, ele não conseguiria ser feliz, ele não conseguia chegar ali ao ápice do relacionamento com a esposa dele, que era o orgasmo. Eu não estou falando de sexualidade aqui, não, estou dizendo de problemas emocionais. Ele tinha um problema de ereção.
Porque ele teve um trauma, a criança dele foi congelada lá atrás, teve um problema que foi gerando, criou uma depressão. E ele não sabia resolver esse problema, precisou achar um profissional para capacitá-lo. Então, depressão são coisas que acontecem não só, né, na fase criança, mas em outros momentos da vida, na fase da adolescência, na fase adulta, e você vai acumulando isso explode uma hora, vai te trazer consequências. E aí, de repente, né, te leva você no médico, chega lá no médico, o médico vai consultar você, te dá remédio para fibromialgia com dores musculares, vai te dar medicamentos que você vai ficar dependente pro resto da sua vida. E não é, depressão não é doença. Depressão são transtornos emocionais. São causas que vêm junto, né, como a gente está dizendo ali, são episódios que aconteceram, porque nós temos o consciente e o inconsciente. O inconsciente é atemporal, ele não tem passado, não tem presente, não tem futuro, mas ele fica gerando ali no seu inconsciente, ele fica gerando ali, fica movimentando, fazendo algo ali, que quando ele entende que, por exemplo, no caso desse garoto, quando ele ia ser feliz, alguém vinha ali, por quê? Porque o pai dele representava medo, insegurança, sofrimento. Aí, meu amigo, aí, minha amiga, isso é depressão. Isso é depressão. E às vezes eu vejo pessoas falando assim, é um fresco, é uma fresca. Não sabe quais são os problemas que essa pessoa está enfrentando. Mas o tema aqui não é esse, o tema é tristeza ou depressão. Se inscreva aqui no canal do Paulo Sérgio. Então, voltando aqui o nosso vídeo, o sentimento não tem necessariamente uma causa, ou seja, a pessoa passa a sentir-se abalada, indisposta, sem ter um acontecimento específico que levou a isso, a depressão. Período de duração. Segundo fator que devemos considerar é a duração desse sentimento. Quando falamos em tristezas, podemos nos sentir mal por conta de algo desagradável. Acontece conosco, que acontece comigo, com você. Porém, é necessário ficar atento para o tempo em que esse sentimento vai perdurar conosco ou com você. Geralmente, deve durar apenas horas ou no máximo dias. No caso do período persistir por mais de 2 semanas, aí fique atento, ela passa a ser uma depressão. Porque ela vai gerar um sentimento de angústia, um sentimento de frustração, um sentimento da vontade de não querer fazer mais nada, que a vida não tem sentido, a vida não tem importância. E aí eu vejo engraçado pessoas dando conselho assim, mas é só você mudar o seu conceito que a depressão cai e vai embora. Mentira! Se você não tem força, você não tem, você não tem mais vontade. Como que você vai gerar outros pensamentos dentro da sua mente? Você não tem força. Depressão é isso. Intensidade. A gente está fechando aqui o nosso vídeo. Por fim, terceiro e último fator preponderante. A intensidade desse sentimento. No caso da tristeza, você pode se sentir mal, indisposto para diversas questões. Enquanto para muitas pessoas, da interrupção do seu dia para que você consiga superar os seus sentimentos. Enquanto para muitas pessoas a depressão seja um fator que realmente impeça ou impede você de realizar suas tarefas cotidianas mais simples. É o que eu estava dizendo, você não tem força. Você não tem força para levantar, você não tem força para tomar um banho, você não tem força para se alimentar, você não tem força para querer viver. Você não tem vontade de mais nada. Isso é
depressão. Aliás, em alguns casos mais graves, podem chegar até mesmo à dificuldade de levantar da própria cama, como eu disse agora há pouco, né? De manter a higiene pessoal. Tem pessoas que ficam tão fracas, sem energia, que elas não conseguem ir ao banheiro, não conseguem tomar um banho, não conseguem fazer uma barba, porque elas não têm mais energia, elas não têm mais força. É importante ter noção que esses são apenas alguns dos pontos para ficar alerta. A depressão é responsável por causar sintomas bem mais sérios, como, por exemplo, o cansaço excessivo, que eu já disse aqui. Eu já coloquei isso aqui. Alteração de peso, né? Pessoas se tornam obesas. Tem pessoas que comem compulsivamente. É um tipo de transtorno também alimentar. Alteração, né, como eu disse, do peso. Distúrbios mental e comportamental. Distúrbio mental é aquele que a pessoa já perde a razão, não consegue mais discernir o que é certo, o que é errado. Ela entra num quadro do psiquismo, da loucura. Abre-se uma janela killer na sua mente, como diz o grande mestre Augusto Cury. E essa síndrome faz com que ela não consiga ter um autocontrole. Baixa autoestima, né? Quando a pessoa derruba a sua estima, né? Quando você não tem mais vontade de nada. Pensamentos suicidas. Quantas pessoas que nós vimos passar por isso? Eu vi pessoas ligadas a mim que passaram por esse problema, que tentaram suicídio depois de chegar no ápice da depressão. Por um simples fato que aconteceu e ela não conseguiu resolver. E ela não vai conseguir resolver sozinha. Como eu disse, ela perde a sua força. Tenho depressão, o que devo fazer? Primeiro passo é buscar a ajuda de um profissional de sua confiança. Mas não procure um médico, né? Um psiquiatra. O psiquiatra, porque não tem como você diagnosticar a depressão. Ele vai falar, não, você está depressivo, vai receitar esse remedinho aqui, você vai tomar um remédio como um calmante, que vai simplesmente acalmar, mas não vai resolver o problema. O psicólogo, ele é legal, mas ele estuda durante 5 anos para levar você, né? Para ficar ouvindo você. Então eu vou chegar lá no meu consultório e vou ficar ouvindo você. Se você não tem força, se você está incapaz de decidir o que você quer, se você está com a sua autoestima baixa, se você não tem vontade de comer, beber, como que você vai dirigir a um profissional? Vai ficar falando com ele ali horas e horas, né? Lembrando que essa situação já tem mais de 100 anos, né? Mais de 100 anos. Se a gente não mudar isso, não tem como. Então eu aconselho você a buscar um terapeuta de resultado. Alguém que vai trabalhar direto na sua causa. Que vai falar tudo isso que eu te falei aqui e a gente vai tentar encontrar algo ali para te ajudar. Agora, você ficar lá no divã, sentado ali com um psicólogo, você não vai ter força de falar e você não vai recuperar. Se você for um psiquiatra, o psiquiatra vai te dar um remédio. Eu não estou aqui dizendo que você não deva ir ao médico. Mas é você quem decide o que é melhor para você, mesmo sem a condição. Mas você tem pessoas que são confiáveis, são pessoas que depositam, que gostam, que amam você. Essas pessoas precisam entender isso. Aqui não estou falando mal do profissional. Estou dizendo a regra do jogo. E a regra do jogo é essa. O psicólogo estuda 5 anos. 5 anos. Para não trazer resposta para o seu problema. Ele vai procrastinar você. Vai ficar te ouvindo ali, se você tiver força para falar. Aí você vai chegar lá no divã, lá, vai deitar lá,
Ai, eu tô assim, eu não consigo mais, eu não tenho força para me alimentar, para comer, para beber. Qual vai ser a solução? Nenhuma. Nenhuma. Você vai gastar dinheiro e não vai resolver o seu problema. Além dos tratamentos, sugeridos por esse profissional, existem alternativas para melhorar os sintomas, como, por exemplo, desenvolver o hábito de praticar atividades físicas, pois libera endorfina, ou então, você fazer um trabalho na igreja, de meditar, de buscar ali o Criador, Jesus Cristo, para te ajudar, um pastor, pessoas que vão te ajudar, que vão auxiliar você no foco e tranquilizar. Eu falo exercício físico, mas quem está fraco no primeiro momento não tem como. A pessoa com depressão fazer exercício físico, não tem como. O essencial mesmo é tirar um tempo para cuidar de você mesmo e da sua saúde mental. Então acredite que tem jeito para você melhorar. Acredite. Acredite que dá. Se você hoje está aí deitado num leito aí, depressivo, tá difícil tomar qualquer decisão porque você não tem mais forças para nada. Peça para Deus te dar força. Acredite. Você vai sair dessa. Isso não é uma doença. Isso é um transtorno emocional. Se você conseguir seguir essas regrinhas, e você que está me ouvindo aí agora, conseguir compartilhar esse vídeo. Eu não estou aqui para ganhar dinheiro no vídeo não, porque para mim faturar no canal levaria muito tempo. Não é essa a minha intenção. A minha intenção é te ajudar, de alguma forma. Se você entendeu isso, se você está passando por isso ou conhece alguém, comente aqui embaixo. Deixe seu comentário aqui, se inscreva no canal. É hoje. Chegou a hora de você mudar de vida. Ou chegou a hora de você ajudar alguém. Eu sempre digo aqui, se a sua missão é ajudar pessoas, eu tenho a incumbência de ajudar você. Agora, hoje. Tamo junto. Eu amo você. Jesus também te ama. E muito mais do que eu. Mas não fique esperando cair do céu ajuda para você sair dessa condição de depressivo, ou dessa tristeza, ou dessa angústia que está te levando ao caos. Tome uma atitude, tome um passo. Dê um passo de fé. Fé é as coisas que a gente não vê. Se você conseguir hoje dar esse passo, eu tenho a certeza. Eu não vou lembrar o nome da pessoa que fez um comentário aqui no meu canal. A pessoa fez um comentário elogiando aqui o nosso canal. Ele disse que ele tinha aneurisma. E ele passou por um processo. E hoje ele consegue lembrar muitas coisas, ele fez um trabalho com um profissional capacitado, e ele falou assim que o canal foi batata para ele. E eu falei, que legal. É isso que nós precisamos. É trabalhar conosco mesmo, com a nossa autoestima. Estou te esperando você dar o seu likezinho e se inscrever aqui no canal. Muito obrigado. Boa noite para você que é da noite, bom dia para você que é de dia, boa tarde para você que é da tarde. E lembre-se, tudo é possível ao que crê. Pensamentos renovados, mente renovada, coração cheio, você vai exalar o bom perfume. Você vai exalar o novo ser, que é você, que esteve o tempo inteiro, mas que infelizmente passou um período da sua vida depressivo ou triste, magoado, chateado, não perdoou, mas agora você vai ter uma nova razão. A razão é ser você, você
e você. Tchau, fui!